Oi para você que está nos acompanhando. Ele é o segundo convidado que vem aqui, é do direito, mas se apaixonou pelas artes. Gustavo Teixeira, seja bem-vindo ao Lounge TRT. Bom dia, muito obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Gustavo, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Essa que eu acabei de falar. Vem do direito, de repente letras, de repente teatro, multiartista. Uma vida dupla, né? Uma vida tripla. Então, eu tenho uma formação em Direito e em Letras. Lá no início dos anos 2000, eu cursei ambas as faculdades. Em especial, durante a minha formação em Letras, eu tive um contato muito próximo com as artes cênicas, né? Com os saraus, com a literatura. E, de forma amadora, meio como um hobby, eu participei de grupos de teatro e participei de algumas produções de eventos, mas a minha vida profissional sempre foi ligada mais ao direito e também à licenciatura. Eu dei aula durante muitos anos, né? Acontece que, ao longo da vida, as artes foram me chamando cada vez mais. Comecei a escrever para teatro novamente, comecei a produzir também algumas peças. E em 2020 me surgiu o convite para produzir, roteirizar e dirigir um programa de televisão chamado Cultura Livre, nas TVs Gazeta e TV Mato Grosso. E foi aí que você, lógico, já tinha uma vivência com a arte, como você conta, mas foi aí que você adentrou realmente esse mundo? O que você percebeu a partir dessa nova visão, desse novo ponto de vista, Gustavo? Então, quando eu começo no Cultura Livre, eu começo a entender o mundo da televisão, um pouco de rádio, né? Porque essa vivência eu não tinha, né? Eu tinha vivência mais dos palcos. E eu achei fascinante, porque a gente muda as linguagens, né? A arte lida com linguagem, né? Então você vai produzir uma peça, você adota uma estética, você vai pintar um quadro, a abordagem vai mudar. E na rádio e na televisão também você tem que ter uma percepção de que você está falando com um público muito maior. Então, se você vai escrever uma peça de teatro, você vai apresentar uma peça, você tem um público restrito, então você pode avançar em um determinado tema ou não. Agora aqui, nesse formato da rádio, a gente está entrando na casa das pessoas, né? É o inverso, sim, muda. Então, se você está entrando na casa dos outros, então você tem que pedir licença. Então, você tem que cuidar muito bem do assunto, como você vai trabalhar uma questão, sabe? Então, rádio e TV, ela nos impõe uma sensibilidade maior, a ideia de que você está falando com muito mais pessoas. Então, é uma estética diferente, é uma linguagem diferente que a gente tem que compreender, né? Porque eu acho que o bonito do ser humano é a gente viver em comunidade e conversar com todo mundo, né? Dialogar, trocar com todo mundo. Cultura Livre é um programa que já existia? Aí depois de 2020 que você veio para produzir, ou você veio já para iniciar esse projeto? Então, eu fui convidado pela apresentadora do programa, Elô Godoy, que é uma atriz e diretora de teatro aqui em Mato Grosso. E quando ela me convida, ela explica que esse programa está sendo lançado na TV, na época na TV Gazeta, com esse nome. Então é um programa novo. É um programa de entrevistas voltado para os artistas matogrossenses, e em que ela tem essa autonomia de indicar quem vai participar e etc. E quando ela faz esse convite, de forma muito generosa, ela compartilha comigo também essa atribuição, essa honra de cuidar da pauta e também ver, construir esse programa em que a gente vai conversar, dialogar e mostrar os trabalhos produzidos aqui em Mato Grosso para nós mesmos. Olha que importante é isso. Nós conhecemos nós mesmos, porque a gente tem esse problema, às vezes, do mato-grossense, do cuiabano, não saber o que é produzido aqui mesmo, sabe o que é produzido fora do estado, mas aqui não. Então, é um programa que vai surgir em 2020, ele está com 6 anos hoje, e a gente está muito feliz de estar levando a arte e a cultura mato-grossense para o mato-grossense também para o mundo.
Quando você fala de levar a arte para o Mato Grossense, eu gostaria de ver, de perguntar a você se há ainda, ou se isso está sendo quebrado, se nunca existiu, enfim, da sua percepção, um certo preconceito contra a nossa cultura. Digo da seguinte forma: não conheço, não sei, porque muitas vezes as pessoas, Gustavo e quem nos acompanha, pensam que tudo que é bom se produz ou em Hollywood, ou no caso do Brasil, em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo. Como é quebrar essa barreira? Uau, essa pergunta é uma pergunta que vai um programa inteiro. Ó, nesses anos de cultura livre, a gente conversa com vários artistas e a gente teve muita felicidade de conversar com artistas que entre os anos 70 e 80 foram revolucionários aqui no estado. Por exemplo, Ivan Belém, Lúcia Palma. Essa é uma geração de artistas, por exemplo, que eles vão virar para o Mato Grossense e para o mundo todo e dizer o seguinte: escuta, o linguajar cuiabano também tem que ir em cena, sabe? Glorinha Albuez, nos anos 70 e 80, quando faz Rio Acima, Rio Abaixo, que é uma peça de teatro, é documentalmente a primeira peça que leva para os palcos do Mato Grosso e do Brasil o ribeirinho, o linguajar cuiabano. Porque até então, e eu, enquanto fiz teatro, até mesmo nos anos 2000, quando a gente subia em cena, sempre vinha um diretor: olha, o nosso sotaque é neutro. E o sotaque neutro, qual que é o sotaque do carioca? Sim. Então a gente tem, esse é um problema, uma questão que a gente chama de colonização. Então a gente sofreu uma dupla colonização. A primeira colonização dos portugueses, que aqui chegam e colocam a sua cultura sobre a nossa, e uma segunda colonização que vai ser depois da gente independente, que é tudo que está no eixo Rio-São Paulo que é bom. Então a gente sofreu durante muito tempo aqui no Mato Grosso com essa questão de que o que é feito aqui é feio. Deve ser importado, deve ser feito o que é feito lá fora, né? Então, esse é um trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos 50 anos pela classe artística matogrossense. Aí a gente fala de Ivan Belém, fala de Liu Arruda, fala de dezenas e dezenas de músicos, João Eloy, Henrique Claudinho e tantos outros que vão trazer a música local, o linguajar local, a cultura local para dentro da cena, né? A ponto de hoje a gente já ter uma geração de jovens músicos, por exemplo, como uma Banda Calorosa, por exemplo, que leva o rasqueado eletrônico para frente. Então, e que estão rodando o Brasil, saca? Tocando em tudo quanto é lugar e levando a musicalidade, os ritmos daqui para fora. Então, acho que a gente está nesse momento de transição. Ou seja, uma transição que está durando aí uns 50 anos, esse movimento de valorização da nossa cultura. Então, final dos anos 70 para cá, a gente tem esse movimento nas artes, das artes plásticas matogrossenses, né? Você vê os quadros de Edir Sodré, sempre com as cores daqui, chamando para as coisas nossas, né? Então a gente vê isso no teatro, na música, nas artes, no cinema, na literatura. Então eu acredito que a gente está nesse rumo. A gente está nesse rumo que é intergeracional, de geração a geração, a gente está construindo essa valorização da nossa cultura, da cultura matogrossense, que é uma cultura brasileira, assim, né? Às vezes a gente tem algumas coisas que me chamam a atenção. Um produtor vai lançar um show e fala: olha, um show com artistas nacionais. Bom, ao que me consta, um cantor matogrossense é um cantor brasileiro, então ele é nacional. Exato, sabe? Então a gente precisa romper essas barreiras e criar essas rupturas. Pô, a gente está inserido no Brasil, a gente está inserido nessa América do Sul, então nós somos artistas, nós somos produtores culturais, jornalistas brasileiros, sul-americanos e que estamos aqui no Mato Grosso. Gustavo, a gente estava falando da preservação cultural, né, que você trouxe aí, e dessa luta que vem de anos, né, para que Mato Grosso seja visto nacionalmente, e isso está sendo alcançado hoje
tanto na área da música, como do teatro, como do audiovisual também. Mas antes da gente entrar no audiovisual, que você também tem conhecimento, eu queria perguntar para você sobre uma coisa interessante que você me falou em off, que é a importância do Cultura Livre estar preservando e fazendo um material de arquivo, de memória, enfim, uma coisa que vai ficar para a posteridade. Uau, Vinícius, obrigado por esse apontamento. Sim, olha só, em 6 anos no ar, a gente precisamente, fiz essa conta agora, a gente chegou a 410 entrevistados. Então a gente tem no mínimo 410 histórias. Então, esse ano, em agosto, a gente chega à marca de 300 programas. É um programa semanal e a gente está chegando a essa marca agora. Isso é importantíssimo, sabe? Isso é importante porque a gente cria um registro e o registro faz com que a gente tenha memória, ajuda a gente a aflorar a nossa memória, sabe? Então, grandes histórias que contam fazer artístico em Mato Grosso estão sendo levadas adiante graças a trabalhos como o seu ou o nosso aqui no Cultura Livre. Acho que esse é o papel fundamental da comunicação, que é levar para a geração atual e para gerações futuras o nosso tempo, né? E as reflexões do tempo passado. Então a gente tem muito orgulho, por exemplo, de levar para o programa um jovem artista que está começando agora, que nem é tão conhecido, e ao mesmo tempo levar para o programa grandes nomes que fizeram história no nosso estado, na nossa cultura, porque isso deixa uma marca, isso deixa um registro muito forte. E aí a gente tem diversos exemplos de entrevistas belíssimas que estão registradas, e hoje convido aí você de casa, vá no nosso canal de YouTube, Cultura Livre MT. Esses programas estão todos lá, disponíveis para todos. Você vai ter uma vasta gama de artistas e de entrevistas que contam a história do fazer artístico aqui no nosso estado. Então fica aí o convite para todo mundo de casa da importância desse registro do nosso tempo, né? E para as atuais e futuras gerações. São 400 entrevistados já? 410. 410. Chegamos a 410. Qual é o maior desafio de um divulgador de cultura, como o Cultura Livre, como a tua equipe, como você e todos os que trabalham ali, para conseguir chegar a essa meta, conseguir chegar a este número? E o que há de perspectiva para o futuro? Bom, eu acho o seguinte, o principal desafio nosso é estar muito atento ao que está acontecendo no estado, né? Então, a gente, ao fazer artístico no estado, e no Brasil e no mundo, porque hoje a gente vive um mundo que é conectado. Sim. Né? Então, algo que é feito, não sei, lá na China vai ter influência na cultura daqui. Então, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo, e por isso eu faço questão de circular por todos os meios, ver o que está acontecendo na cidade, no estado, conversar com os artistas. Eu acho que é uma oportunidade, assim, não só de registrar o fazer artístico aqui, mas também de divulgar o artista que quer romper bolhas, romper barreiras e mostrar o seu trabalho. Então, acho que o nosso desafio é acompanhar o que está acontecendo e manter esse diálogo com o artista e com o público para que a gente consiga divulgar mais e mais trabalhos. É algo fascinante o mundo da TV, da rádio, porque a gente chega na casa das pessoas. Então, um trabalho que de repente estava conhecido em um determinado nicho, ele ganha um espaço maior, né? Mas para isso, você tem que estar circulando por todos os espaços, né? Então, eu acho que o maior desafio é você estar atento, atualizado ao que está acontecendo em todas as cenas e, ao mesmo tempo, conversando com os artistas, conversando com o público, o que o público está esperando, o que o público quer. E assim a gente vai mantendo esse diálogo com todo mundo. Que quer assistir, que quer assistir uma peça, acompanhar um show, uma exposição artística, esse diálogo.
O que o Gustavo Teixeira, enquanto membro da divulgação da cultura, do trabalho para que essa cultura mato-grossense seja difundida, enxerga, porque hoje a gente tem Ana Rafaela em São Paulo, né, já despontando na mídia, temos Bruno Bini no audiovisual também ganhando prêmios, temos diversos outros nomes que estão na música, no teatro, no audiovisual, chegando em algum lugar. Qual desses nichos, né, qual dessas categorias está mais bem colocada no cenário nacional? Todos nós estamos bem? Como é que está Mato Grosso hoje? Olha, eu analiso que a gente tem todas as formas de arte, cada nicho, cada segmento, elas têm conseguido avançar gradativamente, sabe? Eu acho que o audiovisual mato-grossense está num momento muito bom. Que, aliás, o audiovisual brasileiro está num momento muito bom. Então a gente já rompeu uma barreira, que era antes a gente falava, bom, o audiovisual brasileiro é o audiovisual de Mato Grosso. Não, está tudo junto. Então não é obra de um acaso que o Bruno Bini faz uma produção que é premiada nacionalmente, está disputando prêmios internacionais, porque a gente está integrado nessa pujança do audiovisual no Brasil. Então, eu vejo o audiovisual mato-grossense com um destaque muito grande, empregando muita gente. Acho que é um setor importantíssimo. Outro setor que eu vejo que tem ganho muito destaque, as artes plásticas mato-grossenses. Giovanni de Paula, Adir Sodré. Adir Sodré, esse dia eu estava brincando, Adir Sodré ficou rico depois de morto. As obras dele ganharam o mundo, em especial. Esse é um grande problema que envolve o artista plástico, né? Muitos vão ganhar notoriedade após a morte. Adir já era muito conhecido em Mato Grosso em vida, mas após a morte as obras dele vão ganhar um significado muito maior. Com escritores também? Com escritores, a gente acompanha isso, mas eu acredito que do século XX para o XXI, acho que os escritores passam a ganhar maior notoriedade em vida, sabe? Mas aqui em especial eu tenho observado esse fenômeno com a Adir. Felizmente, Giovanni de Paula, por exemplo, já está ganhando projeção em vida, o que é muito bom, a gente reconhecer o artista em vida. E, ao mesmo tempo, a gente vê outros artistas plásticos surgindo, Adriano Figueiredo, por exemplo, e outros, né? No teatro, a gente tem visto... O teatro mato-grossense é interessante. O teatro mato-grossense sempre teve muitos grupos, né? Sempre teve uma produção muito grande, mas o teatro é uma arte que a gente tem... É uma arte que ela é sazonal. Ela tem momentos de altos e momentos de baixa, né? É muito interessante você acompanhar isso no teatro. E tem algum motivo, assim, ou é só acaso? Eu acho que justo o fato da gente viver num mundo cada vez multimídia, com vários tipos de atrações, acabam fazendo com que a pessoa ache mais fácil assistir um filme em casa do que, de repente, é uma peça de teatro, né? Aí depois ela fica estafada de ficar em casa depois e vai no vai ao teatro. A gente tem acompanhado esse fenômeno. Eu estava numa discussão esse dia na MT Escola de Teatro. Aliás, um abraço pro pessoal da MT Escola de Teatro, que esse ano completa 10 anos de idade. Era uma discussão, olha, uma preocupação do teatro se transformar numa arte intramuros, porque a gente vê esse fenômeno. O teatro é muito importante para a formação de artistas, não só do ator, do diretor, do roteirista, de músicos que vão cuidar da sonoplastia, de figurinistas que depois vão migrar para o audiovisual, para as demais áreas artísticas. Então a gente estava numa preocupação muito grande do teatro cada vez mais se transformar numa área, num nicho intramuros, ou seja, um teatro feito para teatreiros, para artistas, sabe? Que a gente conseguiu ver isso. E de repente você dá uma passada em São Paulo agora, ou no Rio de Janeiro, cara, as peças de teatro estão bombando. Pós-pandemia, houve um crescimento muito grande do público de teatro. Então é muito interessante. E a arte é o nicho artístico mais antigo do mundo. Então,
Meus queridos, desde a Grécia Antiga a gente tem teatro, não vai ser agora que vai acabar, não. A gente vai estar sempre nesse ritmo sempre de estar produzindo. Então eu sou suspeito para falar do teatro, que eu gosto muito. Então eu vejo também uma área muito grande. E aí, a gente falar da música, eu acho que a música mato-grossense é fantástica. Gustavo, com Cultura Livre, você e a equipe tem tentado divulgar a cultura mato-grossense, daquilo que a gente falava em off aqui. Às vezes a gente mesmo, enquanto mato-grossense, não divulgamos para nós mesmos mato-grossenses o que temos de tão bom aqui, tão profissional. Para onde ir, Gustavo? O que mais fazer além deste trabalho que você já faz? Quais perspectivas e o que o mato-grossense artista pode fazer para divulgar o seu trabalho? Vinícius, a gente estava comentando agora há pouco da grande evolução que a gente teve do final dos anos 70 para cá. Um processo lento e gradual de valorização da nossa cultura. A gente teve um processo muito violento e triste de colonização cultural. Do cuiabano, um belo dia falar, nossa, eu não vou poder falar o meu sotaque porque ele é feio. Eu não posso falar isso porque isso é feio, isso não é legal. E a gente gradativamente, eu estou falando como coletividade, a gente está analisando essa evolução dos anos 70 para cá, do final dos anos 80 para cá. Então eu acho que a gente já chegou no momento de uma produção considerável em várias áreas artísticas. E o próximo passo é fazer agora com que o mato-grossense passe a valorizar o nosso produto. Isso tem acontecido em nichos. E o próximo passo é fazer com que essa valorização alcance outras pessoas. Então, acho que o Cultura Livre, ele dá um passo importante para essa etapa de valoração da nossa cultura. O Cultura Livre e outros programas também, né? Outros meios de mídia fazem isso. E eu acredito que a gente vai chegar um dia em que a gente vai ter, por exemplo, algo que a gente vê em outros estados brasileiros. Você vai para Pernambuco, o pernambucano na fila do teatro sabe o nome de cada artista que vai estar lá. O baiano sabe o nome de todos os seus artistas e faz questão de mostrar para quem é de fora, olha, isso aqui você tem que conhecer. Mas eles não passaram por esse processo tão forte como a gente passou de imposição de uma cultura sobre a outra. Né? Inclusive, nunca abdicaram, o nordestino nunca abdicou do seu sotaque, né? Nunca abdicou do seu sotaque, exatamente. Olha que maravilha isso. E aí você vê, por exemplo, um filme como Agente Secreto que faz questão de vir para o mundo. Olha, esse aqui é o meu sotaque, eu não vou fazer adaptação nenhuma, isso aqui é a minha cultura, eu vou exibir. E a gente está fazendo isso no Mato Grosso também. As produções daqui estão colocando os nossos sotaques, a nossa cultura. Então é com o tempo isso. A gente vai chegar nesse tempo e eu tenho muita esperança nisso, porque é uma análise histórica que a gente faz. Assim, né? É um trabalho a longo prazo. É a longo prazo, a longo prazo. Gustavo, você tem um projeto novo também surgindo por aí e quando ele estiver pronto você vai voltar aqui, nós já combinamos em off. Mas qual é esse projeto que você pode, qual é a surpresa? Ou melhor, qual é o pedaço da surpresa que você pode contar para quem está acompanhando? Vinícius, eu tive o prazer de ser convidado pela escritora Flávia Pires e pela historiadora Silviane Ramos para escrevermos uma peça de teatro que vai ser lançada em livro e depois a gente vai montar essa peça, vamos ver como que a gente vai montar essa peça, cujo título é Taquara, Bonifácio e Benguela, 3 mulheres dessa terra. É um livro que está saindo do forno agora, que a gente fala sobre essas 3 personalidades, essas 3 mulheres que vão compor a história da resistência do povo preto em Mato Grosso. Né? Então, estou muito feliz com esse projeto. É um projeto que dialoga com vários temas atuais. Benguela, Teresa de Benguela, rainha do Quilombo do Quariterê, um exemplo de resistência na luta contra a escravização do seu povo. Mãe Bonifácia, no século XIX, uma senhora de idade que aos 80 anos passa a se dedicar a curar os enfermos,
a adotar crianças órfãs, sabe? E tem um reconhecimento, e precisa de um reconhecimento absurdo. E Maria Taquara, uma lavadeira do século XX, que passou por todas as formas de preconceito, pela sua aparência, e ela encarou tudo isso com muita firmeza, usando a sua roupa, a sua calça longa, algo que as mulheres na época não usavam, e ela mostra um exemplo da bravura da mulher cuiabana, como se comporta diante de sua sociedade. Então, eu estou muito feliz com esse projeto, agradeço de você ter mencionado, e logo, logo a gente volta sim para falar desse livro que está saindo do forno. E o projeto tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, que é a preservação cultural da nossa terra, né? Sim, tem a questão de trazer essas personalidades, essas mulheres, e a necessidade de valorizá-las faz com que a gente valorize também o que é o nosso, né? O que é, o que é da nossa terra. Bom, Gustavo, eu agradeço a sua presença, parabenizo você aqui, em nome de toda a equipe do Cultura Livre. É um trabalho, é claro, né? Você é remunerado por isso, mas não tem nada mais satisfatório do que ver a nossa cultura ser preservada e fazer parte disso. Então, para você e para todos lá do Cultura Livre, parabéns. Deixa aí também o endereço para o pessoal ver no YouTube e assistir também na TV. Pô, muito obrigado, Vinícius. Gente, para quem é de casa, anota aí, por gentileza. Para você assistir o Cultura Livre, é ligar na TV Gazeta, canal 19.1, toda quarta-feira às 21h30. E aí a gente tem as reprises. No sábado, às 21 horas, na TV Gazeta, e na TV Mato Grosso a gente tem reprises. TV Mato Grosso, canal 27.1, no sábado às 17 horas, domingo às 18 e segunda às 20 horas. Ou seja, 5 dias da semana com Cultura Livre. Então dá para você acompanhar o que de melhor está acontecendo. Eu peço também que você dê uma olhada no nosso Instagram, Cultura Livre MT. Ali a gente tem um guia cultural do que está acontecendo na cidade, também a divulgação dos nossos programas. Então, recomendo que você de casa vá no nosso Instagram e acompanhe também o nosso canal de YouTube, Cultura Livre MT. Lá estão aí boa parte dessas quase 300 entrevistas, quase 300 programas e mais de 400 convidados aí para a gente acompanhar. Ótimo, Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Vinícius. Abraço. E a gente fecha assim mais um Lounge TRT. Te encontro na próxima semana. Até lá!